15%. Precisamos mergulhar e entender por que isso está acontecendo num conjunto nacional em que a economia está parada. Porque a explicação do que estamos fazendo nós brasileiros hoje diz por que nós brasileiros estamos estagnados economicamente diante do nosso nariz. E a interdição das elites é tão calhorda, tão perversa, tão alienante, que nós não queremos ver diante do nosso próprio nariz. Por que a economia brasileira passou entre o ano 2010 e do ano 2021 crescendo zero pela primeira vez na história? O Brasil cresceu quase 10% a sua população nesta década. E a economia cresceu zero pela primeira vez na história nacional. Esse mesmo país que crescia 10, 12, 15%. Por que agora estamos comemorando que estamos crescendo pífios 2 de inflação, pontos percentuais do crescimento econômico por ano? Quando a divisão dessa riqueza por cabeça do crescimento da população, de novo Roraima sabe gravemente, porque não é só a taxa de natalidade, é também aqui especialmente a migração que passa de 1 milhão de pessoas, e nós precisamos entender isso fora das obviedades. Uma obviedade óbvia, me permita o pleonasmo, é que nós temos que acolher, nós temos que ser humanitários, nós temos que, se quiserem, temos que ser cristãos e dar testemunho. Isto é um valor, porém não pode parar aí, porque uma onda migratória que bota 200, 300, 500, 1.000 pessoas por dia numa cidade, causa impactos estratégicos absolutamente graves, seja no aviltamento do mercado de trabalho, seja na paz social, seja na desqualificação dos serviços públicos, seja na superlotação carcerária. E não é possível fazer de conta que isso não acontece, porque há uma nobreza generosa praticada lá nos gabinetes de ar-condicionado, onde a elite brasileira toma suas decisões de costas voltadas para a realidade da vida nacional, com a questão do sentimento humanitário justo, católico, cristão, evangélico ou meramente humanista, dar acolhimento a irmãos de um país vizinho que está atolado numa crise grave, inclusive de cupidez política. Repare, o Brasil parou de crescer porque o velho modelo tinha determinadas colunas de sustentação que sumiram. E não adianta o esquerdismo infantil, saudosista, que ainda remanesce entre nós no poder, imaginar que a solução do futuro é um back to the past, é uma solução de retrospectiva, de imitação da premissa do desenvolvimento passado. Não é mais praticável. Por quê? Porque o Brasil tinha um caminho óbvio. Qual era o caminho da modernidade ali na Revolução de 30 e que permeou esse exuberante crescimento brasileiro? Era industrializar o país. Era tirar o Brasil de uma economia primária de subsistência das maiorias populares e de uma economia semi-escrava ou escrava das oligarquias do café e avançar para a modernidade industrial. Fizemos um mapa muito simples, muito trivial de qual indústria o Brasil queria. Isso ainda impacta o imaginário de muita gente boa no Brasil, que era basicamente substituir importações. Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, estava claro que era o caminho por onde podia fazer nascer a indústria nacional brasileira. Deixar de comprar lá fora, produzir aqui dentro. Isto era possível, por quê? Porque os ciclos tecnológicos da década de 40, 50, 60, então a diferença entre um carro produzido nos anos 50 e um carro produzido nos anos 60, sob o ponto de vista tecnológico, era quase nenhuma. Hoje isto não é mais verdade, não é mais possível. Em matéria de progresso digital, por exemplo, a velocidade de processamento dos chips, os ganhos de escala da inteligência artificial, a cibernética, a robótica, a telemedicina, estão provocando uma profunda transformação irreversível na divisão do trabalho internacional. Quem ficar para trás nisso está morto como nação. E é aí que o Brasil está, ficando para trás. Eu ouvi outro dia, não posso deixar de fazer essa menção aqui, como um repto, respeitando as delicadezas desse momento. E aí? Como é que eu posso dizer numa só expressão de provocação para pensarmos juntos, que é justo que um pai de família, para defender o bem-estar da sua família, vá abater a bateia e ao modo como ele sabe fazer, contaminando recursos hídricos com mercúrio, com outras que tal, contaminando populações tradicionais que não têm o sistema imunológico preparado
para encarar as doenças para as quais os seres brancos, ocidentais, judaico-cristãs já estão imunes há muito tempo. Uma gripe para nós não é nada. Uma gripe para um Yanomami é causa de morte letal. Como fazer? Brigando e citando as paixões e emoções, ambas justas, mas colidentes no valor superior de uma contradição. Só tem um jeito, meus camaradas, meus compatriotas, chamar a ciência, chamar a universidade. É como o mundo faz. A universidade, a ciência, já está com todo o pensamento acumulado do planeta sobre essas contradições. Nós não precisamos repisar contradições que foram resolvidas muito tragicamente de um jeito ou muito brilhantemente de outro. Nós precisamos ler, nos antecipar, trazer uma mediação, porque a ciência não é neutra, mas a ciência é equidistante. Ela não é neutra, mas ela é equidistante. E isso exige que os tomadores de decisão da nação, a sua liderança, faça a convocação. É preciso chamar os diferentes. E aqui que está acontecendo no Brasil e em Roraima especialmente. Os diferentes estão atuando como grupos de pressão. Quais são as oportunidades? Qual é o objetivo a curto, médio e longo prazo? Um plano significa orçamentação. Quanto custa tirar do papel este conjunto de ideias que nós deliberamos com as nossas divergências, nossas desinteligências, as contradições profundas entre sustentabilidade e riqueza nos modos tradicionais de produzir e trabalhar? Significa identificação de quem vai executar, pacificando com inteligência a picaretagem ideológica que nos dominou entre Estado e iniciativa privada. Isso não existe, meus compatriotas. Nenhuma nação do mundo deixou essa digressão religiosa, ideológica, superficial, substituir a equação objetiva de entender claramente, com ciência, de que há um papel a ser cumprido, indispensável para cada uma das frações de quem vai fazer. Ninguém fará ciência e tecnologia sem a liderança do Estado. Nenhum lugar do mundo, o mundo empresarial, a iniciativa privada, saltou para o domínio tecnológico sofisticado sem a compra governamental. Por exemplo, o celular que todo mundo carrega aqui foi terceirizado para as indústrias privadas, sem dúvida. Mas antes, toda a bilionária pesquisa básica, antes todo o desenvolvimento deste equipamento, da modernidade tecnológica que todos nós portamos, um computador na mão, foi desenvolvido com dinheiro do orçamento militar norte-americano, por razões de defesa. Sabe, a internet, essa coisa dos meninos olharem o TikTok, aliás, não é mais os meninos, é todo mundo, menos eu, né? Ficar olhando o TikTok, se apaixonando, sendo manipulado no TikTok, isso foi invenção do DARPA, um estatal norte-americano, com dinheiro público estatal norte-americano. Alguém aqui imagina que a China seria o portento que é hoje, sem o deslinde entre eles no sentido inverso ao que é o caminho norte-americano? A China, deixa eu dizer a vocês que eu já estou me apaixonando pelo auditório e tem que terminar. A China, em 1980, meus compatriotas, era 1/8 do Brasil. Escutem bem. Em 1980, ontem, a China era 8 vezes menor do que o Brasil, sob o ponto de vista de produção. 8 vezes menor. Hoje a China é 30 vezes maior do que o Brasil. No mesmo mundo, nas mesmas oportunidades, nas mesmas contradições, nos mesmos riscos, nas mesmas oscilações. Qual foi a explicação? A China saiu do estatismo vesgo para entender que o Estado tem um papel indispensável e preservá-lo, e fundou uma categoria, uma burguesia nacional empresarial, com que ela joga junto organicamente. Os segredos são partilhados, as fofocas, os boatos são trabalhados juntos, Estado e iniciativa privada. E em nenhuma circunstância, seja o experimento capitalista, seja o experimento exótico da China, se dispensou a centralidade do pensamento acadêmico. No Brasil, a apologia da ignorância é o traço da elite política. A elite política desenvolveu um adjetivo tão perigoso para nós, que é assim: eu sou popular se eu
bancar o ignorante, ou se eu for mesmo ignorante. Claro que não se está pedindo que a política seja um domínio exclusivo dos cientistas, dos sábios. Não, eu sou um democrata visceral.